Fala, rapaziada, Ricardo na área. Hoje tô feliz, né? Uma sexta-feira feliz. Palmeiras eliminado ontem da Libertadores. Eles que queriam, estavam dizendo, né, que iam ser o único time 4 vezes campeão da Libertadores. Não foi possível. Nós vamos falar um pouquinho desse jogo aí, vou falar do comportamento do Boca Juniors. Quero falar também aí sobre um grande jogador, o Valentim Barco, né, que a torcida de São Paulo aprovou. E também falar do Jorginho, jogador do Arsenal. Vamos atualizar a situação. Vamos falar também aí do Alexandre Pato, que quer renovar com o São Paulo, né? Ele colocou uma única condição. E também no Rames Rodrigues. Chegou a última informação agora da tarde, é que o Rames deve jogar amanhã como titular contra o Vasco da Gama em São Januário. Então você que é inscrito aí, já deixa aquele like pra gente aí, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, falando sobre o Palmeiras e Boca ontem, né? Cara, que goleiro, hein, meu? Romero, baita de um goleiraço, meu. O cara pegou metade dos pênaltis na Libertadores e ontem não foi diferente, né? O cara fechou o gol durante o jogo, pegou uma bola impressionante ali do Rony, né? A bicicleta ali no contrapé e depois nos pênaltis também. Mas quem me chamou a atenção foi um jogador canhoto ali, um Ruivinho, né? Menino de 19 anos, Valentim Barco, que a torcida de São Paulo aprovou a contratação desse menino aí. Então fica a dica aí, ó, Casares e Carlos Belmonte. A gente sabe que deve ser caro o passe do menino, mas olha, cairia como uma luva no meio de campo de São Paulo, hein? Que tem uma personalidade incrível, né? Bateu um escanteio ali ontem que o Everton não esperava e o menino bateu direto pro gol. Cara, muita personalidade. Mas uma lição que tirou ontem desse jogo aí foi a respeito do time do Boca e o time do Palmeiras, né? A gente vê que o Boca não tem um grande time, tem jogadores esporádicos ali, né? O Cavani que é goleador, mas está numa idade avançada já, é um bom jogador ainda, né? Mas o Boca não tem um grande time, né? Não tem... o jogador que mais chama atenção ali é o Valentim Barco, né? O canhoto ali, o Ruivinho, 19 anos. O Boca que é um time aguerrido, então a gente vê que hoje o futebol, quando você quer chegar, quando você se dedica, quando você mostra que você quer ser campeão, a atitude dos jogadores, né, do Boca, a gente vê que eles foram inferiores durante boa parte do jogo, parte técnica, mas a parte de marcação, a parte de estratégia, né, de vontade dos jogadores do Boca chamou atenção e por isso que eles passaram para a final. E a gente vê que o Boca Juniors é tão inferior que a gente vê, né, durante a Libertadores, eles não ganharam nenhum jogo de mata-mata. Eles estão empatando e estão na final. Então, assim, vai jogar contra o Fluminense no Rio, vai saber o resultado. De repente os caras ficam campeão sem ganhar, né? Podem ganhar nos pênaltis de novo. Então, fica aí a lição, né? De a gente ver que muitas vezes o futebol, a gente fala em injustiça ou de times muito melhores que os outros, né? Fica aí uma grande lição que muitas vezes acontece no futebol, a questão de achar que é melhor que o outro é pura aparência, né? Às vezes posse de bola ela não reflete o resultado final, tá certo? Esse menino aí, hein? O Ruivinho aí, o Valentim Barco, Casares, cara, muito bom jogador, viu? Eu quero falar agora sobre o Galopo, né? O Galopo que deu uma cutucada, uma alfinetada no Palmeiras ontem. Ele foi entrevistado pelo Olé, né? Acho que é o jornal argentino, e ele falou que o campo do Palmeiras, aquele gramado sintético do Palmeiras, está muito desgastado, a bola corre demais, jogadores podem até se machucar, e ele falou uma coisa que é verdade, eu concordo com ele, que esse tipo de gramado no Brasil deveria ser proibido, porque o Palmeiras treina lá, o Atlético Paranaense treina no dele, mas quem mais tem esse tipo de gramado? Então é um diferencial isso aí. De altitude, que deveria, né, ninguém jogar na altitude e tal, que deveria mudar
jogos de altitude, mas esses campos aí também com grama sintética não é legal isso aí. O Galopo falou a verdade ontem, deu uma alfinetada, deu até nas redes sociais aí, deu uma viralizada, né, no que ele falou, mas eu acho uma grande verdade. Eu também não aprovo, não acho legal esse tipo de gramado. Pessoal, falando da torcida de São Paulo, gigante, hein? Torcida de São Paulo gigante, tem engajado demais nas redes sociais, deu uma lavada, né? Deu uma lavada nas demais torcidas. Vou até falar aqui, ó. Acompanha comigo aí. Ó, Facebook, 1.100.000. Isso aqui é data de 27 de setembro até 3/10, tá? Mas isso aí vem se repetindo semanalmente. Semanalmente, mês a mês. Engajamento da torcida de São Paulo. 1.100.000 no Facebook, contra 744 do Santos e 498 do Corinthians. Aí vem a X que é o Twitter, tá? 1.400.000 São Paulo, 874 Corinthians. O Flamengo tá lá, ó, em sexto. Instagram, 18.200.000. Flamengo, 6,7 milhões. No TikTok, São Paulo está em primeiro também. Ou seja, além do São Paulo tá como um dos maiores clubes brasileiros em média no estádio, o São Paulo lidera com folga nas redes sociais. Então isso aí prova que o São Paulo tá fervendo, tá fervendo. O São Paulo tá fervendo. Então, assim, a gente torce muito para que esse planejamento aí que o Dorival, que o Carlos Belmonte, o Muricy, o Casares, o Rui Costa, eles, né, estão engajados nesse planejamento aí. A gente torce muito para que dê certo, porque o planejamento, fechando agora o planejamento final do ano, iniciando 2024, é o que vai mandar durante o ano. Né? Jogadores que podem receber propostas e saírem, jogadores que podem chegar, né? Tudo isso aí tem que ser muito bem elaborado, fechado, entrado em comum acordo para que não tenha volta, porque o planejamento que for finalizado agora final do ano, para começo do ano que vem, começo do ano já começa a pré-temporada, né? Os jogadores aí, por exemplo, o Galopo, né? Ele já tem uma entrevista aí também, que ele já está em finalização de recuperação e que ele poderá ter condições de jogar pelo menos 2 jogos do Brasileiro, mas ele ele prefere esperar o ano que vem para voltar 100%, para ele não ter que correr o risco de repente se machucar no final do ano por causa de 2 jogos, né? Forçar muito e aí não ter condições o ano inteiro que vem para ele poder jogar Libertadores, Brasileiro, campeonatos importantes aí. O Galopo que era artilheiro até outro dia do São Paulo. Ele tinha feito 11 jogos, 8 gols, né, quando ele se machucou. Então ele vai ser muito importante aí o ano que vem. Ele que é um jogador cascudo, é novo, mas é argentino. Menino chamou muita atenção, né? No começo ele chegou meio ainda sem entrosamento, sem conhecer direito o futebol brasileiro, mas é bom jogador. O Galopo que, né, ano que vem vai, se Deus quiser, jogar muito bem pelo São Paulo. Então, o São Paulo que precisa fazer um planejamento bem feitinho, bem fechado, jogadores que podem chegar realmente, né? Traçar muito bem a meta e jogadores que podem sair. Pablo Maia aí, Beraldo, enfim, Wellington, jogadores chaves para o São Paulo, são jogadores que são considerados titulares, né? Porque o Wellington joga também muitos jogos, por causa da questão de excesso de jogos no Brasil. O Pablo Maia também, que é titular hoje absoluto do Dorival Júnior, que provavelmente vai receber uma proposta grande no final do ano. Beraldo também. Então São Paulo precisa se calçar aí da questão de quem pode trazer, né? Zagueiro, São Paulo ainda está bem servido. Mas a questão de volante, de primeiro cabeça de área ali, o São Paulo precisa ver. Tem o Jorginho, né? Que mais uma vez o Lucas falou outro dia num podcast aí, que ele foi dar uma entrevista, e ele falou sobre o Jorginho, que o Jorginho realmente é amigo dele, sabe que o Jorginho é São Paulino, e ele convidou o Jorginho para vir para o São Paulo. O São Paulo precisa fazer realmente esse planejamento aí e ver quem vai trazer. Jorginho, que está no Arsenal, jogou pouco, né? Ele tem um salário alto, ele ganha, fazendo aí a conversão, né, em Libra e Real, ele ganha 2.600.000
no Arsenal. Já falamos sobre isso aí. Jogador que quer topar vir para o Brasil, jogar no time brasileiro, tem que se enquadrar na questão de salário, né, e ganhar dentro do teto de cada clube. É o caso do Oscar, é o caso do Jorginho, se vier, né, que é um belo jogador também. É jogador para jogar esses campeonatos aí que o ano que vem São Paulo precisa chegar novamente na Libertadores. E eu acredito muito que o São Paulo vem forte para 2024. Mas precisa de um planejamento bem feito. Falando agora, pessoal, sobre o James Rodrigues, né? Amanhã, o James Rodrigues, de última hora saiu a informação que ele treinou como titular, né? Não sabemos se realmente é o time que o Dorival vai colocar, mas o James treinou como falso 9, então ele pode ocupar a vaga do Caleri. O Dorival Júnior que quer realmente testar mais o James, ele vê potencial, muito potencial no James Rodrigues, sabe que ele tem ainda que chegar melhor fisicamente, né, para poder suportar o jogo numa intensidade que precisa. Então pode ser uma provável aí surpresa, é o James Rodrigues jogando de falso 9 amanhã contra o Vasco. O retrospecto entre São Paulo e Vasco são 46 vitórias do São Paulo, no geral, né? 43 do Vasco e 36 empates. Ou seja, é um adversário difícil, né? O Vasco é um adversário difícil, historicamente sempre foi difícil. E em São Januário é pior, né? Jogar contra o Vasco lá em São Januário é pior. Mas a gente torce muito para que o time que o Dorival colocar em campo amanhã, que deve ser um time titular, claro, com a ausência do Rafinha, do Beraldo e do Caleri, São Paulo possa fazer um bom jogo amanhã, né? Antigamente o Caleri não jogava, o São Paulo ficava sem metade do time, né? Era o Caleri e mais 10. Hoje a gente tem até alguns substitutos aí, no caso do James jogando de falso 9, né? E dá para substituir alguns jogadores. Claro que o Caleri sempre vai fazer falta, mas o São Paulo hoje tem... dá para fazer um jogo mais igual com os outros times sem o Caleri. Falando do Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato que quer ficar no São Paulo, demonstrou interesse essa semana. O empresário do Alexandre Pato entrou em contato com a diretoria do São Paulo, manifestando a intenção do Pato ficar para 2024, mas ele colocou uma única condição, que é o do Alexandre Pato renovar com o São Paulo até o final do Paulistão 2024, para assim ele poder adquirir mais forma, porque de repente o Dorival pode colocar o Alexandre Pato para jogar o Paulistão, né? Mesmo porque vão ter muitas competições e o São Paulo não pode desgastar no começo os jogadores para depois não carregar para metade do ano, que a gente já sabe como funciona, né? Chega em junho, na época do Rogério Ceni, junho, julho, o time estava todo estourado, metade do time no refis. Então, assim, para não estourar, de repente o Pato pode ser uma opção, né, para fazer um laboratório aí com o Alexandre Pato no Paulistão. A única condição que ele colocou renova até o final do Paulistão, jogo, de repente, boa parte do Paulistão, e aí sim ele adquire a forma e pode mostrar trabalho, mostrar serviço para o Dorival, e o Dorival pegar confiança no Alexandre Pato. O Alexandre Pato que é talentoso, mas que não mostrou ainda muito para o Dorival, que pode ser um jogador útil, mesmo porque tem alguns jogadores aí da base também que tem mais intensidade que o Alexandre Pato. Beleza? Pessoal, as informações foram essas. Sexta-feira feliz, né? E o Palmeiras que tente o ano que vem ser 4 vezes campeões da Libertadores, porque o São Paulo também pode ser 4 vezes campeões da Libertadores. Um grande abraço a todos. Se puder deixar aquele like pra gente, eu agradeço. Bom final de semana. A gente se encontra amanhã. Tchau.